O programa a seguir é livre para todos os públicos. A seguir, Millennium Rural. Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Millennium Rural. O programa de hoje destaca as seguintes matérias. Técnicos reúnem-se em União da Vitória para discutir a produção de uva. Os cuidados com os pequenos animais, principalmente agora no período de inverno. Presidente do Sindicato Rural de Irinópolis conversa com o Millennium Rural. E também o assunto do nosso mercado do agronegócio com Lucas Gilinski. E aí, Lucas, qual é o destaque de hoje? Então, Chico, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as barreiras tributárias e sanitárias que são colocadas pelos países para a importação dos nossos produtos agrícolas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Hoje, com o Francisco Heraldo Concol, que é natural de Irinópolis, né, e atualmente é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Irinópolis. Heraldo, é um prazer tê-lo aqui no Millennium Rural. As portas da TV Millennium estão hoje e a partir de hoje sempre abertas para você, sempre tiver interesse seu, do sindicato e tal. É um prazer tê-lo aqui no Millennium Rural Entrevista, né? Heraldo, na verdade a gente sempre vem, vamos falar de sindicato, vamos falar de cooperativa, e a gente sempre gosta de saber com quem está conversando, né? Então, o que você tem que falar assim, quem é o Heraldo para estar aqui hoje falando conosco? Bom, é um prazer também bastante grande estar aqui, né, dando essa entrevista, né, passar algumas informações aí, com certeza, né, os produtores, né, os agricultores aí da região, né, vão gostar. Eu tenho assim um histórico bastante grande já de sindicalista, né, desde meus 26, 27 anos aí de idade, assumi a primeira vez, né, o sindicato lá de Irinópolis, né, foi em 1992 a primeira vez que eu assumi o sindicato. Né, assumimos um sindicato que estava numa situação bastante complicada, bastante difícil, com poucos associados, né, daí começamos um trabalho, né, de buscar o associado, né, fazer um trabalho de assessoria para o produtor, que ele estava precisando bastante, e isso foi realmente crescendo, foi, né, difundindo no município, e aí depois veio também a situação do Senar, né, que começou a investir também, né, por intermédio do sindicato, que é a nossa organização que aplica o dinheiro do Senar, e com isso a gente acabou fazendo que o sindicato crescesse mais ainda, né. Aí a gente acabou colocando outras pessoas no sindicato. Eu acabei assumindo como diretor de uma cooperativa também, trabalhei durante 5 anos como diretor executivo, diretor secretário executivo de uma cooperativa da região, né. Tenho, né, no sangue do cooperativismo. Né, meu pai sempre foi muito cooperativista, e eu acho que as cooperativas na região aqui foram que fizeram realmente a agricultura, né, crescer, desenvolver. Elas mal ou bem, né, foram mal geridas, né, tiveram bastante problemas, mas elas conseguiram fazer com que a região se desenvolvesse, tanto a região do Planalto Norte, de Santa Catarina, ali, né, pegando Irinópolis, né, e também com certeza alguma coisa aqui do sul do Paraná também, né. Porque temos muitos produtores hoje que iniciaram as suas atividades lá no Planalto Norte, Santa Catarina, e acabaram vindo para o Paraná também, que hoje tem bastante produtores aí. Então a gente tem um histórico bastante grande, né, relacionado a isso, né. Participamos, né, de várias associações, né. Hoje sou ainda diretor de uma cooperativa, né, cooperativa de fruticultura, que tem a sede dela em Monte Castelo, no município de Monte Castelo. Também participo da diretoria dessa cooperativa, né, onde estamos buscando uma alternativa de fruticultura aqui na nossa região, principalmente no Planalto Norte. Aqui no sul do Paraná também sabemos que tem bastante plantação de maçã. Lá também estamos iniciando o cultivo de maçã, e estamos organizados numa cooperativa, né. Estamos buscando fazer uma estrutura de armazenagem, classificação, né, e temos hoje em torno aí de 70 sócios nessa cooperativa,
né, produzindo em torno de 2.000 toneladas de maçã. Já está produzindo isso? Já estamos produzindo hoje, né, até tem mais produção, mas pela cooperativa está passando 2.000 toneladas que passou nessa última safra. O seu Lucas sede é Monte Castelo. Aqui Porto União e Irinópolis tem associados também? Exatamente, a cooperativa, a abrangência dela é de todo o Planalto Norte de Santa Catarina, né? Ela abrange os 14 municípios do Planalto Norte, né? Então tem associados desde aqui de Irinópolis até Campo Alegre, né? A maioria está ali na região de Monte Castelo, Papanduva e Major Vieira, né? E é uma atividade interessante, então a gente se envolveu buscando essas alternativas, né? Por intermédio do sindicato, né? A gente acaba, né, indo atrás para poder realmente trazer uma nova alternativa aí para o produtor, porque a nossa região tem uma dependência muito grande, né, da fumicultura, e isso realmente não é muito bom, né? Principalmente nessa última safra aí, né? Dá para ver que não podemos ficar nessa dependência, né? Não pode ficar numa coisa só, né? Exatamente, né? Mas dá para ver do que você fala que está no sangue o teu lado sindicalista, cooperativista, né? Mas é ligada à agricultura, né? Mas além disso você é produtor rural, né? Então o que você na atividade rural, o que você faz, o que você trabalha, né? Na atividade rural eu sempre fui produtor de cereal, né? Até hoje ainda sou numa escala bastante menor, já tive, né, uma escala bem maior uns anos atrás aí, né, levando algumas situações bastante difíceis aí, teve épocas boas, teve épocas bastante ruins no cereal, e aí começou a ficar cada vez mais escasso, né, as áreas para plantio, que a gente era bastante arrendatário, e acabou partindo até para algumas outras atividades. Uma das atividades é a própria fruticultura aí, né, a maçã, e outra atividade que a gente tem, né, trabalhado bastante é a cebola, né, que também é uma das atividades que o sindicato, lá nosso sindicato tem, né, dado bastante apoio, buscado informação, tentado organizar os produtores, né. Temos uma organização até bastante interessante lá em Irinópolis, né, relacionada ao cultivo da cebola, né. Porque você, na verdade, isso que emprega são os órgãos de assistência, assim, como EPAGRE, como a Secretaria da Agricultura, que pega a tão falada diversificação da propriedade, né? Não ter a propriedade de ser só a monocultura, ter os ovinhos numa cesta só, cai a cesta, quebra tudo, né? Diversificar isso aí, né? Você falou que isso é o sindicato que está dando, que dá apoio, que dá assistência para isso, né? Você preside hoje o sindicato dos produtores rurais, né? Então tem o sindicato dos trabalhadores também, né? Queria que você explicasse um pouco, até para mim, para o pessoal que está em casa, a questão da organização sindical, da organização do sindicato rural, vamos dizer assim, como é que funciona até do nosso sindicato que nós temos aqui até lá em Brasília, como que está escalonado, como está esse organograma o sindicalista disso aí? Boa pergunta, Lucas. Isso é uma dúvida bastante grande que existe entre os produtores aí, né? O sindicato, nós somos representantes da categoria patronal, né? O nosso sindicato rural é o representante patronal, né? Hoje existe, né, quem classifica esse produtor, né, é o INCRA, conforme você tem. Se você tiver empregados registrados, você é enquadrado na nossa categoria, né, automaticamente, dependendo do tamanho da área que se possua, né? Pode ter 1 hectare de área e ter empregado registrado, acaba sendo na nossa categoria. Hoje existe uma classificação, se o cara não tem empregado, se o produtor não tem empregado, mas ele tem uma utilização da área dele que passa de 2 módulos rurais, ele passa a ser também da nossa categoria, né? Já é um produtor rural, não é um trabalhador. Já passa a ser, né, da categoria patronal rural, né? Porque o trabalhador rural é aquele pequeno produtor e aquele que é o trabalhador mesmo, que nos presta serviço. Aquele empregado, que é nosso empregado, ele é da categoria do trabalhador rural, né? Então tem essas diferenças aí, que às vezes fica bastante em dúvida, né, na cabeça dos produtores, né? E também tem uma situação também que nós lá, principalmente no nosso sindicato, é até bom a gente frisar isso, e aqui no município vizinho aqui, que é Porto União, existe ao contrário isso. Nós lá temos muitos associados que são da categoria do Sindicato dos Trabalhadores, mas na verdade o produtor ele pode ser sócio no sindicato que ele quiser, ele tem a opção de escolha
de se associar no sindicato, né? Porque ele não tem a opção de escolha da categoria dele. Isso quem faz é a declaração que se faz para o INCRA, né? Na hora que faz o dito CCIR lá, que faz a declaração do INCRA, conforme as informações que passa lá, o INCRA vai encaixar ele. O INCRA encaixa a categoria que ele pertence, esse produtor pertence, né? Geraldo, eu queria dizer que passou tão rápido, foi um prazer recebê-lo aqui, e as portas do Milênio Rural estão sempre abertas, né? Vamos ver se a gente marca alguma coisa breve para conversar até sobre essa questão do Fundo Rural, mas queria te agradecer, né? Eu que agradeço, Lucas, né? Foi um prazer muito grande estar aqui, e quando quiser a gente está à disposição. O período de inverno é preocupante, tanto para nós quanto para os animais. Esta semana conversamos com Roseli Coradinho, médica veterinária, que nos deu importantes informações para com os cuidados aos pequenos animais. Vamos acompanhar a matéria? As lojas apropriadas para animais, ou os chamados pet shopping, ganham destaque junto à sociedade, já que a criação de animais domésticos, principalmente de cães e gatos, tem aumentado consideravelmente, colocando o Brasil como o segundo país que mais cresce nesse setor, perdendo apenas para os Estados Unidos. Quais os principais problemas que ocorrem aí com os pequenos animais, principalmente agora no período de inverno? Os maiores problemas que tem nessa época é a gripe dos cães. Então, eu sempre alerto o pessoal, meus clientes principalmente, que vamos proteger nessa época os nossos cãezinhos. A transmissão da gripe canina, como que ela se dá? Então, no nosso clima, essa época, pode dizer até maio, junho, julho, que é muito frio, o clima seco, úmido e muito frio, é por transmissão assim direta. Os cães vão passear, praças abertas, esse é o contágio direto deles. É em contato com outros, aglomeração de outros cães. Quais os principais sintomas da doença? Os sintomas sempre eles chegam aqui no pet, meu cachorro está engasgado com osso na garganta. Não é osso, é uma tosse seca, repetida, que dá a impressão que tem um ossinho na garganta deles. Mas não é simplesmente já pegou a gripe. Então daí é só ter os cuidados básicos daí, né? Sempre orientar para ver um médico veterinário, né? Levar o seu cãozinho num médico, porque daí a partir do momento que ele pegou essa gripe, é só com orientação médica mesmo. E é assim, a transmissão é a tosse seca, febre, ele perde o apetite e fica bem debilitado. Muitas vezes as pessoas até apelam para uma questão de um tratamento mais caseiro. Isso é preocupante e pode agravar ainda mais esse problema da doença, né? Ótima pergunta, porque geralmente a gente, porque o meu cãozinho tá assim, né, com uma gripezinha, eu vou dar qualquer remedinho. E esse remedinho, muitas vezes, vocês pegam um remedinho de criança, alguma coisa, afeta o estômago e pode agravar mais ou ficar o cãozinho mais debilitado, chegando a óbito muitas vezes. A gente sempre procura um credenciado e de confiabilidade, é isso o motivo de se estar aqui também? Com certeza, a Zuca sempre vem aqui, sempre veio, né? Então aqui a gente tem muita confiança por estar aqui há anos, sempre cuidar bem dos animais aqui da região. Principalmente nas horas de emergência recorremos a um profissional. Nós ficamos sabendo agora há pouco que você precisou desses trabalhos aí para quê mesmo? Com certeza, foi porque ela teve um parto muito difícil. Em casa ela não conseguiu dar a cria dela e a gente ligou, acho que 2 dias depois do Natal, a gente ligou pra Roseli, a Roseli atendeu ela muito bem, era noite já, tava fechado aqui o coradinho e daí a gente trouxe ela até depois, um tempo, 2 semanas depois ela passou mal, às 4 da manhã a Roseli também atendeu muito bem ela, a gente ligou e ela atendeu e graças a Deus tudo bem. Então, muito importante aí os cuidados com esses animais tão sensíveis, aí, principalmente aí, com aprimoramento ou com a melhoria das raças. Em caso de dúvida, consulte um médico veterinário.